vários pesquisadores do departamento, eu fiz minha pós-graduação aqui, né? E eu estudo principalmente uma enzima que participa na imunidade celular, vamos dizer, é parte de uma proteção, vamos dizer assim, do mecanismo de proteção que todas as células teriam, né? A gente trabalha com enzimas humanas aqui, então é tentar entender como essa enzima funciona, né? Quais são os substratos dela e se inibidores dessa enzima poderiam, de alguma forma, virar fármacos, para tentar entender um pouco da participação dessa enzima e se de repente mexer com a atividade dela através de inibidores, né? Poderia ajudar um pouco nesse processo aí. Enzimas proteolíticas, as mais conhecidas são as enzimas digestivas. Então, quando a gente ingere proteína, né, quem vai quebrar essas proteínas para nós podermos absorver, né, os aminoácidos, que são essenciais, né? Então essas enzimas quebram, né, os substratos dessas enzimas são proteínas grandes, né? E essa é uma enzima que está dentro, né, de praticamente todas as células que a gente conhece, que a gente procurou, essa enzima a gente achou. Então imagina, todas as células do nosso corpo têm essa enzima ativa, né? E ela é uma enzima proteolítica, então ela vai quebrar outras proteínas. Imagina se ela não tivesse nenhum controle, né? Ela ia digerir a própria célula. Então qual é o controle dela? É um controle assim que a primeira vez que ele foi descrito para uma enzima proteolítica foi em 1998. Né? Ela tem uma estrutura que esconde o seu sítio ativo, né? Então o sítio ativo dela fica bem no meio da estrutura dela. Então ela não consegue quebrar todas as proteínas, só pedaços de proteína, na verdade, que a gente fala oligopeptídeos, né, que se encaixam no centro ativo e ela consegue hidrolisar. E aí, para estudar isso, a gente desenvolveu uma ferramenta que é essa introdução de aminoácidos não naturais que a gente diz. E essa ferramenta pode, aí sim, se for pensar do lado biotecnológico, não do lado da saúde, que a gente acaba puxando um pouco mais porque a gente está numa faculdade de medicina, se for pensar num lado de aplicação biotecnológico, fazer proteínas modificadas com esses aminoácidos não naturais, aí pode ter um monte de ferramenta biotecnológica aí. Eu posso fazer uma proteína que vai ter, né, uma resistência, alguma função que uma proteína só feita com aminoácidos naturais, vamos dizer, não vai ter. Até hoje a gente, né, pega ela in vitro e coloca com várias outras proteínas, só se for bem pequenininho, só se for menos de 17 resíduos de aminoácidos, ela consegue agir sobre essa enzima. Então, e a gente estuda muito essa parte estrutural. Na verdade, meu trabalho é bem focado, né, sobre essa parte estrutural dessa enzima e de outras proteases, porque o grupo tem muita colaboração também. In vitro, e tem alguns pesquisadores que já comprovaram com alguns ensaios em vivo, né, que ela consegue de alguma forma sair da célula, ser secretada, embora isso ninguém conhece o mecanismo ainda. As proteínas em geral saem da célula por um mecanismo de secreção bem conhecido, vamos dizer, bem identificado, né? E algumas outras têm alguns mecanismos alternativos, né? Essa parece que tem um mecanismo alternativo de saída da célula, e aí fora da célula ela poderia estar participando em processos que envolvem, né, metabolismo de peptídeos associado à dor, né, associado a... Ela está muito expressa no sistema nervoso central, então poderia estar associada a peptídeos ligado ao mecanismo de recompensa, né, que tem no sistema nervoso central, que é associado às drogas que provocam vício, né, que tem dependência, né, e abstinência. Essas funções dela, né, fora da célula ainda precisam ser melhor estudados. A gente chama de timétio-olipeptidase. Acabei me especializando um pouco mais sobre ela, porque vem desde o meu mestrado, né, e porque ela tem algumas, além dela ser uma olipeptidase, que é uma particularidade assim, né, vamos supor que tem poucas enzimas que têm essa particularidade, ela também tem um controle fino conforme o meio, né? Quer dizer, todas as enzimas têm isso, mas ela também tem, conforme ela é muito afetada pelo potencial de oxirredução,
do meio, né? E hoje em dia, né, se sabe que o potencial de oxirredução é muito importante no controle, né, de proteínas e de vários eventos, né? Não só da célula, mas de vasodilatação, né? O óxido nítrico, então a gente descobriu que ela pode ser controlada por óxido nítrico, pode ser nitrosilada, né? Então abriu um novo aí, tem um aluno de doutorado que acabou de defender a tese, né, nesse ponto, né, estudando como que o potencial redox, né, afeta a atividade dessa enzima. Já era sabido que ela era modulada por agentes redutores fortes, né. Como ela está no citoplasma da célula, e o citoplasma da célula é um ambiente, né, o citosol é um ambiente redutor, todo mundo achava que tudo bem. Então ela gosta de meio redutor, ela fica lá e tal, mas ela tem ela é alvo, né, de moléculas que causam oxidação, tá, em alguns resíduos de cisteína que ela tem. Então ela, como ela, entre as oligopeptidases que a gente acabou estudando, como ela tem também esses outros detalhes, né, a gente acabou especificando mais sobre a timeoligopeptidase, né? E a irmã dela, que é a neurolisina, né? A neurolisina, ela aparentemente já tem uma função um pouco mais definida, né? Que ela é tida como a enzima que degrada a neurotensina, né? E a neurotensina é um peptídeo assim, muito importante, tanto no sistema nervoso central quanto fora do sistema nervoso central. Então tem um artigo importante mostrando o processo dessa enzima e da neurotensina na sepse, né? Mas eu acabei indo mais para o estudo da timeoligopeptidase mesmo, né? E a gente sempre tenta comparar as duas quando possível, né? A neurotensina não tem, né, esse detalhe do controle potencial de oxirredução, e a neurotensina, apesar de elas serem muito parecidas, parece não estar envolvida, né, nesse mecanismo da imunidade da célula, né? Esse mecanismo que toda célula tem, vamos dizer, de proteção, quando ela está infectada por vírus ou bactérias ou patógenos, né, vão ser intracelulares. Então a gente ainda, né, é um grupo de ciência básica, a gente colabora bastante com outros grupos que já fazem algo mais aplicado, né? E se a gente, por exemplo, né, esse estudo bem estrutural dela, e graças a essa, né, estrutura de oligopeptidase, né, a gente tem chance, vamos dizer assim, de fazer um inibidor dela, né, que seja um fármaco que a gente diz imunomodulador, né. Então, fazer um inibidor para enzima humana específico é muito difícil, né. Então é um dos motivos de que, né, os fármacos inibidores de enzima, né, tem muitos efeitos colaterais, é porque o sítio ativo das enzimas são muito parecidos, né? Você faz um inibidor com uma serinoprotease, é muito difícil dizer ele só vai agir naquela serinoprotease que tem aquela função. No nosso caso a gente estuda uma metaloprotease, então o sítio ativo das metaloproteases são muito parecidos, né? Claro que existem inibidores que são muito específicos e são fármacos, por exemplo, o inibidor de enzima conversora de angiotensina, que é um dos fármacos mais vendidos no mundo, é um inibidor de uma metaloprotease, inclusive até muito parecida com a timeoligopeptidase. Os caras conseguiram chegar num inibidor muito específico para ela, ele age no centro ativo dessa enzima, né? E não tem tantos efeitos colaterais porque não afetam outras metalopeptidases. Agora, conseguir isso é muito difícil. Então hoje se busca inibidores que vão, né, mexer na atividade da enzima, vão inibir essa enzima, caso seja bom isso no estado, né, fisiopatológico, fora do centro ativo, que aí a teoria é que você vai conseguir fazer, né, um fármaco aí específico com menos efeitos colaterais. Com essas oligopeptidases, uma das coisas que elas precisam é de uma movimentação, tá? Ela precisa estar aberta, ela tem, o centro ativo fica lá escondido na estrutura dela, né? Parece que elas têm uma estrutura aberta e uma fechada,
Então a gente imagina que ela precisa estar na estrutura aberta para o substrato entrar lá e para o lado estar ativo. Tá? Então tem gente tentando fazer inibidores para manter ela fechada. Tá? Mexer com esse abre e fecha. Né? Fora do centro ativo. Parece que tem como fazer isso. Ou manter ela aberta, porque parece que se ela não tivesse movimento, ela não é ativa também. Isso a gente também não sabe. E esse é o caminho que a gente está seguindo. Como meu grupo sempre foi muito voltado para a estrutura, né, dessa proteína, é isso que a gente está tentando estudar hoje. A gente está tentando marcar essa proteína com resíduos de aminoácido não natural, que a gente fala, o certo seria falar resíduos de aminoácidos não canônicos, mas resíduos de aminoácido não natural, e tentando monitorar, né, vamos supor, ao vivo, tá, esse movimento, tá, tentar entender esse movimento e aí tentar, né, saber se realmente esse movimento é parte do mecanismo de catálise. A gente já tem algumas dicas que sim, e aí começar a tentar mexer com moléculas que vão atuar fora do centro ativo, tentando bloquear esse movimento, tá? Então, assim, a gente ainda trabalha muito na ciência básica, mas tentando chegar, né, num fármaco que vai agir sobre essa enzima e pensando que esse fármaco vai ser, vai chegar, talvez, né, melhorar esse sistema, ajudar no transplante, não sei, de órgãos, alguma coisa assim. Ainda está muito distante, mas a gente colabora muito, né? Então tem gente que já está testando lá na frente outras coisas, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui mesmo no Unifesp tem grupo que tem animais nocaute, que a gente fala, que não produzem essas enzimas. E aí, então já está estudando se realmente, né, bloquear essas enzimas vai ter algum benefício, né, que seja da parte, né, imunológica, dessa proteção celular, que seja, por exemplo, no caso deles mais focado, se vale a pena fazer um inibidor para essa enzima, no caso de drogas de abuso, né? Sei lá, se vai melhorar a recuperação do viciado em cocaína. Nós temos trabalho mostrando, né, que ela é afetada, né, nesse centro de recompensa. Então tem animais, quando eles são tratados, né, com cocaína, a atividade dessa enzima, né, aumenta nesse núcleo de recompensa, a gente chama de núcleo accumbens, junto com o pessoal do estudo do sono, né? Então, de repente, por aí. Então são duas frentes aí que, em colaboração, talvez chegue na sociedade, né, entender melhor, pelo menos, a participação dessa enzima nesses mecanismos.